Vamos dar sequência e vamos começar a ver um pouco sobre as condições, né, que são os testes lógicos que existem aí dentro do VBA. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui para o Visual Basic, vou com o botão direito e vou inserir um novo módulo. Poderia ser por aqui por cima, como eu já ensinei também. Esse novo módulo, eu vou dar o nome para ele de condições, que vai ser aí, nós vamos aprender a fazer condições if e condições else, que são a condição verdadeira e a condição falsa. Como assim? Eu quero ter um número aqui na planilha, por exemplo, eu já tenho até aqui, ó, dois números aqui, 5 e 8, e quero que ele me retorne de acordo com o que eu selecionar, se é ímpar ou se é um número par. Então dá para a gente fazer a condição dessa forma. Como que eu vou montar esse código de programação para chegar nesse resultado? Primeiro preciso de uma função. Então function, que vai ser a função em que eu vou inserir lá para verificar isso. Vou até dar o nome para ela de verifica. É importante que você dê os nomes das funções para um nome que te lembre, né, o que ela faz. Então ela vai verificar. Vai verificar para mim e toda função ela tem um parêntese. E dentro desse parênteses aqui eu vou colocar um parâmetro, que vai ser um número que ela vai guardar. Como assim esse número? Já já a gente vai voltar nele. Ele só vai armazenar um número dentro daquela função para mim. Aqui eu vou criar uma variável, essa variável eu chamo ela de rest, que é restante, e ela vai ser do tipo que armazena valores, pode ser valores inteiros e valores decimais, né? Por exemplo, 0,3, 0,4, que é o tipo double. Então, has double. Então, ela vai armazenar para mim esse valor aí. Nós já vimos string, já vimos outros tipos aí. Então, esse double serve para guardar valores que não são inteiros. E valores inteiros também ele guarda. Aqui eu vou criar o seguinte, pegar a minha variável rest, que essa variável ela vai receber o número que foi dividido ali. Como assim? Esse número aqui, ó, vamos supor que eu tenho um número 6. E eu quero saber se esse número 6 ele é divisível por 2. Se ele for divisível por 2 e no restante dele der 0, como assim? 6 dividido por 2, 3. Então ficaria 3,0. É 3 inteiro, não tem sobra ali. Então o final dele é 0, então ele é par. Se for 5, por exemplo, não ficaria 0 no final, ficaria 2,5, né? 2,5. Então, se o resto da divisão for 0, ele é par. Se o resto da divisão não for 0, ele é ímpar. Então, essa minha variável rest, ela vai pegar esse resto aí, vai guardar esse resto. Esse resto é do número, esse número seria o número que eu estou verificando. Então, seria o número em questão que eu vou verificar. Ela vai pegar o restante desse número e vai dividir por 2. Ah, mas como assim o restante? O restante é o mod, tá? Então, o mod é que fica responsável por fazer isso aí. Então, ela vai pegar o módulo, que seria módulo, o módulo desse número, e vai guardar dentro da minha variável restante. Então, se eu tenho 6, se eu estou mandando verificar o número, vamos fazer aqui como se fosse o 8. Eu mandei verificar o número 8. Ah, ótimo, está verificando então o número 8. Aqui é como se tivesse 8. A minha variável restante vai guardar o resultado de 8 dividido por 2. Seria justamente isso. Então, ela guardaria 4,0 ou 4 redondo. Ah, então esse seria par. Então, se o restante, esse restante aqui, ele for 0, o número é par. Se ele não for 0, o número é ímpar. Então, vamos fazer essa condição. Já que eu tenho isso na minha cabeça, basta só colocar aqui. Então, se, né, o if, se a minha variável rest, que está guardando aquele resultado ali, se ela for igual a 0, se ela receber 0, em algumas outras programações nós sabemos que isso aqui é uma comparação. Então, eu estou falando que se for é 2 iguais. Não existe isso em VBA, que é um igual só. Então, facilitou nisso aí. Mesmo comparando, é um igual só. Então, se ela for igual a 0, faça para mim, né? Então, seria aqui, ó, então. Esse thing seria justamente então. Se for igual a 0, então é porque é um número par. Ah, então eu posso fazer aqui, mostrar para mim uma caixinha, né, uma caixa de mensagem, MSG Box, mostre para mim o texto número par, pronto. Aqui eu escolho o tipo da caixinha, né, vírgula, pode ser o VB only critical não, VB ok only, apenas o botão de ok, e aqui par, como título da mensagem. Estou fazendo rápido porque eu já expliquei. Então, se for igual a 0 é porque a par ele mostra isso aqui. Ah, e se não for? Se não for, a condição é else, que é o contrário. Então, se não for, ele vai me dar uma caixa de mensagem. Eu vou copiar aqui para a gente ganhar tempo. Só que em vez dele mostrar que o número é par, o número vai ser mostrado ímpar. Sei que está faltando um acento ali, mas não vem ao caso aqui para a gente não. Ímpar. Beleza. End function, só que eu criei o if. Ah, então eu tenho que falar onde o if termina também. Não tem problema. End if. Tem que colocar o end if ali. Vou voltar para o Excel, vou colocar a minha função. A função chama, como é que ela chama? Verifica.
verificar qual número, né? Abro parênteses, vou verificar a célula D7, onde eu tenho 8. Dou Enter. Opa, olha lá como é que funcionou. Abriu a minha janelinha, está me mostrando que aquele número é par. Então vamos testar aqui novamente. Igual, verifica, abro parênteses, cliquei no 5. O 5, a divisão dele não sobra 0. Ah, então ele é um número ímpar. Então, bacana, deu para vocês entenderem o uso aí. Eu creio que deu para entender o uso da condição if. Um abraço e até a próxima aula.